que o olhar amoroso de Maria de Nazaré aqueça nossos corações tão frios ainda de amor ao próximo. O desejo de Maria, como lembrando as bodas de Caná, fazer tudo que meu filho mandar. Como somos ainda desobedientes a Maria, nós precisamos estar lembrados a cada instante dessa necessidade de fazer cumprir a mensagem de Jesus. Jesus, ele depois de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele entra em prece agradecendo a Deus aquela oportunidade, e quando ele abre os olhos, ele vê que só restavam os discípulos. Haviam antes 10.000 almas, e o mestre pergunta: onde todos? E Tiago fala: foram-se, Senhor. Depois de alimentados, foram-se. Jesus falou assim: o homem ainda é necessitado do pão material, esquecendo-se do pão espiritual que alimenta a fome pela eternidade afora. E Jesus pergunta: e vocês também não vão? Pedro responde: e aonde, mestre? Se só tu tens palavra de vida eterna. O que me chama a atenção nessa colocação do apóstolo Pedro é que ele coloca no singular: só tu tens palavra de vida eterna. O que Pedro está nos convidando a refletir? Que cada palavra do mestre representa um enunciado que nós levaremos existências após existência a entender o que o Cristo quer nos dizer. Porque eu costumo dizer, para lembrar, que Jesus, Cristo não é sobrenome de Jesus, é uma condição hierárquica que o Espírito almeja chegar. Todos nós caminhamos, existência após existência, num desejo íntimo de nos sentirmos melhor do que ontem e melhorando mais para o amanhã. E quando nós falamos de um Cristo, nós lembramos de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando ele fala que os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais. É uma proposta de uma infinitude que a gente não consegue, com o cérebro físico, mensurar. Os sistemas solares não existem mais. Isso em 1938 que Emmanuel fala. E Emmanuel fala de uma coisa onde a ciência, até o século XX, dizia que o nosso universo tem 13,8 bilhões de anos. Cerca de 3,8 bilhões de anos. E essa afirmação de Emmanuel, que os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais, nos leva a entender que um sistema solar, por exemplo, o nosso Sol vai morrer, mas não se apavore, dá tempo de a gente fazer um progresso bastante consistente, né? Um sistema solar dura em média 12 bilhões de anos. Se Jesus fez o seu progresso, os sistemas solares não existem mais, então Emmanuel, em 1938, já coloca por terra a teoria do Big Bang, que é onde seria o provável início do nosso universo. Hoje a ciência já entende que existem multiversos e não universo de um só, mas multiversos. Pela energia que é gerada no cosmos, não justifica um único universo. E se Jesus fez o seu progresso nos sistemas solares, volto para poder entender, porque a gente tem muita dificuldade ainda desse entendimento, eu escolhi, olha a petulância do indivíduo, eu escolhi, sabe, Valdinho, que teriam sido 5 sistemas solares que Jesus teria feito o seu progresso. Se cada um tem cerca de 12 bilhões de anos, então Jesus fez o seu progresso desde espírito, criado simples e ignorante até a condição crística, em 60 bilhões de anos. Então a gente ainda tem tempo. Porque a gente fala assim: Jesus veio há 2000 anos, ledo engano. O nosso compromisso com o Mestre, aqui no planeta Terra, tem perto de 4,6 bilhões de anos. Porque quando Jesus construiu esse planeta, ele abrigou no seu coração infinitamente amoroso
uma quantidade absurda de espíritos que ele, mestre, se comprometeu diante do amor de Deus de encaminhá-lo de volta à casa do Pai. Então temos muito caminho, muita estrada para andar. Viu, Valtinho? Tu não anda tanto como tu pensou. Que eu falo que Valtinho é o andarilho da doutrina, né? Mas ele não vai andar de não, porque Paulo de Tarso ia a pé, tu vai de carro. Então, para nós está ruim o negócio ainda, né, Valtinho? Porque eu esbarro com o Valtinho em vários cantos por aí. Vem entender que onde foi o Valtinho? Valtinho vem aqui amanhã. Então a gente vai se encontrando pelo caminho. Mas por quê? Porque nós temos a necessidade de levar a palavra do Mestre, que são palavras de vida eterna. Não dá mais para o homem ficar contido ou retido no seu achismo, nas suas teorias vazias. Porque é muito comum, às vezes, vamos conversar sobre certo ponto da doutrina e ouvimos assim: eu sei, não, eu sei, não, já li, não, já estudei, mas não praticamos. Então ainda estamos vazios desse complemento que a Alcione fala no livro Renúncia, que o Evangelho é uma estrada ascensional. Ou seja, quando você vai caminhando, você vai aprendendo que ainda tem muito a caminhar. Todos nós nos lembramos da frase imortalizada de Sócrates, quando ele diz que só sei que nada sei. Mas tem uma outra frase de Sócrates que é pouco difundida, que eu gosto particularmente mais. Ele diz o seguinte: a gota da minha ignorância, a gota do que eu sei, é nada diante da ignorância do oceano que eu não sei. A gota do que eu sei não é nada diante da minha ignorância do oceano que eu não sei. Então, quando nós ainda rastejamos fisicamente no conhecimento do Evangelho, porque conhecimento do Evangelho está associado invariavelmente à sua aplicação. Porque enquanto não aplicarmos o Evangelho, não podemos ter a petulância de dizer que sabemos. Porque o Evangelho é vida. Jesus, a grande diferença de Jesus para todos os profetas do povo hebreu é que um sacerdote na igreja, na sinagoga de Cafarnaum, depois da exposição do mestre, o sacerdote fala assim: que homem é esse que fala tudo que nós já sabemos? O que encanta no mestre é que ele conhece a alma. Em Eclesiastes, um livro do Velho Testamento, lá no capítulo 8, o profeta fala assim: o Messias conhece as suas ovelhas pelo nome, como Deus conhece as estrelas do universo pelo nome. Essa identificação com Jesus é algo que emociona a gente, pela forma como o Mestre nos ama e persistentemente nos estende a mão. Jesus, na sua misericórdia infinita, permitiu construir o grupo Espírita Maria de Nazaré. Não para nossa vanglória, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. É para demonstrar o quanto que Ele nos ama. Porque Ele afirmou: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos tempos. E se me amais, rogarei o Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Porque Jesus é o primeiro Consolador. É aquele que veio trazer o consolo do amor. Sabe quando você está rastejando, de cara no chão, e você encontra uma mão amiga que te ajuda a levantar e fala para você: olha, estou contigo. Jesus é assim. Jesus não vira as costas para a gente nem na maior atrocidade que nós possamos cometer, porque Ele é amor. Ele falou: eu vim para aqueles que querem misericórdia, não para aqueles que querem sacrifício. O Evangelho é de amor e misericórdia, não é de sacrifício. Não sendo de sacrifício, eu fiquei muito emocionado aqui nessa casa. Porque a gente sente a energia do bem, sabe? Porque somos fragilizados. A gente sente a energia do bem, embora não saiba muito bem o que é isso. Ainda somos espíritos recalcitrantes. Mas a gente sente que o termo família Nazaré não é um termo da boca para fora. É um exercício de vivência. Porque a família é um bicho complicado pra caramba.
que a gente às vezes tem que abraçar e beijar alguém que a gente não está muito afim, mas é da família. Então, né? A gente, depois passa, vai lá, beija e abraça. Então, quando a casa se propõe a ser uma família, é que a casa não quer que ninguém faça o ato de mágica de mudar da água para o vinho. Eu costumo dizer que quem transformou água em vinho foi quem? Jesus, na boda de Caná, não é? Se o Evaldo quiser, o Evaldo tem que pegar o caroço da uva, plantar, ficar esperando o bichinho brotar e virar uma barreira da uva, ela amadurece, colhe a uva, amassaga ela com os pés, bota num tonel de carvalho, espera 10 anos. Pode vir um vinho bom, mas pode vir ruim também. Agora, Jesus não, o vinho que ele nos oferece é de excelente qualidade. Então, na casa espírita, não espere transformações imediatas de ninguém, porque não é a proposta de Jesus. Jesus fala para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, quando eu começo a querer criticar o irmão na casa, porque ele não está entendendo o que ele tem que fazer, é aqui o lugar dele mesmo, porque ele é doente, como eu sou. Então, não há meios de querer criar parâmetros, porque uma vez, vocês viram, né? Eu tenho duas casas, CSX e Cefá, que é espírito de necessidade é assim, uma só não aguenta, tem que dividir o peso para duas casas, né? Então, a minha casa é Centro Espírita, Casa do Caminho Chico Xavier, e a outra casa, Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade. Eu fico com dó dos mentores de lá de ter que me aturarem. Mas qual é a finalidade da casa espírita? É acolher espíritos faltosos. Tem alguém aqui que se considera um espírito superior? Se tem, por favor, levanta a mão que eu sou doido para conhecer um. O espírito superior deve ser visto bom, né? Aquele espírito que chega perto de você e você fala assim: hoje você está horrível. Irmão, obrigado por melhorar. Sabe? Então, a casa não vai abrigar espírito bom, puro, não vai. Porque os bons, os puros já estão com Deus. É Jesus quem afirma para nós. A casa vai abrigar espíritos necessitados. Mas necessitados não quer dizer desviado do caminho do bem. É muito diferente. Necessitado não quer dizer que pode se queixar de tudo. Tá um calor absurdo, que isso, né? Aguenta, né? Poxa, não chove. Mas para que tanta chuva? Meu Deus do céu, vai alagar tudo. Mas também ficar um mês sem chover, quem é que aguenta? Sabe? Essas queixas rotineiras e permanentes. Eu gosto quando eu chego numa casa, sabe, hoje eu falo assim: ô Beto, Beto é meu irmão há 30 anos. Beto, como é que tá? Aí o Beto faz aquela carinha assim: indo. Como, criatura? Se tem Jesus no teu caminho, você não pode estar indo. Você tem que dizer, como a música fala, ir com alegria, ir adiante, levar a alegria daquele que conhece o Evangelho de Jesus. A Rose falou dos irmãos em situação de rua. Tivemos um trabalho, um período, com esses irmãos, tanto levando cobertor e levando também um café da manhã, sabe, reforçado. E uma vez eu sentado lá no meio-fio, conversando com um dos irmãos em situação de rua, ele me deu uma aula de evangelho. Eu fiquei com vergonha. Ele falou assim: hoje eu estou na rua, sabe por quê, meu amigo? Aí você fica conjecturando, doido para meter o malho nele, né? Ele fala assim: por orgulho. Porque eu frequentava uma casa evangélica, o pastor chamou minha atenção, porque eu não estava tendo a conduta certa, eu abandonei a casa. Quando eu abandonei a casa, a minha esposa entrou em litígio comigo, porque eu abandonei a igreja e ela começou a se afastar de mim e eu acabei perdendo o meu ambiente. Já tinha perdido dentro da igreja, perdi dentro da minha casa e vim para a rua. Aí sabe qual a conclusão que eu chego? Que o pastor estava certo e a minha esposa também. E eu, no meu orgulho, quis assumir as consequências desse orgulho e hoje eu estou na rua. Quantas das vezes nós saímos de dentro da nossa casa por orgulho, mas não temos coragem de ficar? Voltamos, mas não voltamos com a capa da humildade, ainda voltamos com orgulho. Mas uma coisa que a gente não deixa danada da queixa, sabe? Depois que
inventário está ruim, não ficou mais bom. Não é? Como é que você está? Como Deus quer. Deus quer que tu seja feliz. E para tu ser feliz é fazer o bem. Não tem outro meio. Sabe, Kardec pergunta aos benfeitores: o homem pode almejar a felicidade ainda aqui na Terra? Pode. Pode. O homem só é feliz praticando a lei de Deus na sua pureza. Complicou a vida do Evaldo. Ele não cumprindo a lei, ele é infeliz. Na sua infelicidade, ele pratica o mal. Olha aqui como as coisas estão bem encaminhadas. E quando a gente fala de queixa, me chamou a atenção, a amiga pediu, né, que alguém fizesse um estudo sobre a página 122, não foi do Vinha de Luz? Essa página aqui é 118, quase vizinha do Vinha de Luz também. O Vinha de Luz faz parte de um conjunto de 5 obras de Emmanuel que ele comenta o Evangelho. Né? A coleção Fonte Viva, que é chamada também Pentateuco Emanuelino. Bonito isso, né? A pessoa botou o nome de um filho assim, né? Vem cá, Pentateuco Emanuelino. É legal, né? A gente tirou o neto, eu acho que não vou conseguir colocar. Tenho 7 netos, nenhum deles quiseram botar esse nome, mas tudo bem. A proposta de Emmanuel nesses comentários do Evangelho é que ele possa discernir para a gente as palavras tanto de Jesus quanto dos apóstolos. Tem uma coleção que a Federação Espírita Brasileira organizou, eu vi que tem alguns ali, que é o Evangelho segundo Emmanuel, que são páginas que a equipe da Federação Espírita recolheu de todas as obras psicografadas por Chico, com citações de Emmanuel sobre o Evangelho. Com isso, deu 7 volumes. São 7 livros. E vale a pena ter em casa. Quem é que compra, gente, para ajudar a casa? Tá bom? Quem comprar ajuda, né, tio? Muito, né? Compra. Eu posso contar uma historinha do Divaldo? Eu gosto de contar essa história para poder animar o povo. Divaldo, lá na Mansão do Caminho, isso na década, no final dos anos 80, ele chegou, tinha uma assembleia geral da Mansão do Caminho. Aquela assembleia de prestação de contas, né? E o Divaldo falou: olha, nós precisamos construir mais um prédio aqui na mansão para abrigar uma padaria, que tanto vai suprir a necessidade da mansão com os produtos, como também servir de escola profissionalizante. E nós já temos o dinheiro, todo mundo bateu o carro. Aí o Divaldo falou: está no bolso de vocês, quando vir para cá, a gente começa a obra. É a mesma coisa aqui, tá bom? Tem vários projetos da diretoria que a gente tem que tirar o caranguejo do bolso, o escorpião, e começar a colaborar, tá bom? Tem um irmão no movimento espírita, já na espiritualidade, Antônio Mileco. Antônio Mileco, cego de nascença, ele foi o grande responsável pelos livros em braille da doutrina espírita. Ele era professor do Instituto Benjamin Constant ali na URCA, e ele começou um trabalho a nível nacional para que fizessem, publicassem livros em braille, porque o cego também quer estudar a doutrina. E o Mileco tinha uma frase que ele falava que na casa espírita tudo é de graça. Você cobra para dar passo aqui? Não. Água frutificada, galera. Cafezinho, beleza. Na casa espírita tudo é de graça. Mas se a gente não pagar a luz, não pagar a light, nada é de graça para casa espírita. Então toda a colaboração nossa, eu costumo dizer para o Evaldo, eu chego na frente do espelho e falo assim: você não está fazendo favor nenhum em colaborar, é sua responsabilidade enquanto participante da casa espírita. Porque nem relógio trabalha de graça. Por que a casa espírita vai ter que produzir os benefícios? Eu falo porque a diretoria não tem coragem de chegar aqui na frente e falar: então eu falo. Eu falo mesmo, tem que colaborar com a casa sim. Mas eu não posso dar muito, mas ninguém está pedindo muito. Está pedindo aquilo que é possível. Não vem com o óculos da viúva não, dizendo: vou dar 2 moedinhas porque só tem isso, que é cascada. Tá? O óculos da viúva, a simbologia do óculos da viúva é dar tudo que você tem. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho mão de obra. Precisa lavar, precisa varrer, precisa pintar, eu posso fazer. É uma doação, é uma colaboração que a casa aceita de bom grado. Se dirigente espírita recusar ajuda de participante,
Não é vir alguém de fora aqui para querer dar dinheiro aqui não, depois de ficar mais caro do que o dinheiro que deu, não. Daquele que colabora na casa, que está na casa, se quiser colaborar, ele pode colaborar, deve procurar a diretoria da casa, para o que eu posso fazer para ajudar? Essa frase é tão gostosa de ouvir, né? O que eu posso fazer para ajudar? Porque quando a gente fala assim, a gente não escolhe, tá? Não escolhe. Lá na Santo Antônio de Pádua, que é uma casa que eu conheço há mais de 40 anos, né? Tem uma escadaria danada lá, né? Você já subiu aquela escadaria lá em noite de chuva? Em dia de chuva? Olha, é bom que lava até o perispírito. E faz uma cachoeira na escada, né, Betinho? E na época a rua não era calçada, era barro. Tu subia dava um passo para frente, 3 para trás. Aí, quando conseguia chegar lá em cima, já tinha acabado a reunião, porque demorava tanto tempo. E lá, o Betinho estava falando assim, Manel Moreno, que é o fundador da casa, eu tive a alegria de conhecê-lo na matéria, lutou muito para construir, lutou mesmo, porque o caminhão deixava as coisas lá embaixo. E tinha que subir no lombo, tijolo, cimento, pedra, areia, para poder construir. E não tinha nem escada, gente. Era uma ribanceira que, olha, ali realmente você evolui moralmente, porque não pode xingar, que é a obra espírita, né? Você não pode fazer nada para xingar. E tem que se queixar. E nessa proposta de queixa, eu trouxe aqui do Vinde à Luz, a lição 118, que é baseada num texto da carta de Tiago. Tiago fala assim, irmãos, está preparado, né, gente? Lembra do Chacrinha? Eu vim para complicar. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Esse condenado aqui está levando, associando a nossa consciência, tá bom? Não é que existe um júri preparado na espiritualidade para julgar a gente que não tem, não. É a nossa consciência. Não vos queixais um contra os outros, que essa moda pega, né, gente? Que maravilha que é ficar a casa espírita, né? Não pode fazer queixa um do outro, nem do motorista, Joelma. Ela reclama de tudo quanto o motorista está na frente dela. Reclama. Eu falei para ela que ia falar isso aqui, não falei. Não foi, Regina? Eu falei. Deu um livro para ela. Porque nós temos o hábito de se queixar de tudo e de todos. Todo mundo está errado, só eu estou certo. Opa, virei Jesus. Né? Porque Jesus foi na contramão de uma sociedade inteira. A sociedade dizia, como ele lembra para a gente, sabeis o que está escrito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É ir na contramão da sociedade. Quando alguém chegar perto de você e começa a reclamar do outro, e você doido para dizer que é isso mesmo. Ninguém gosta dele. Doido para falar isso. Mas aí quando você lembra de Tiago, você fala o quê? Pede ao irmão que estimulemos a paz, a calmaria no nosso entendimento. Porque Emmanuel não deixa barato, ele fala assim para a gente. No início, a queixa nunca resolveu o problema de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos neste falso sistema de desabafo, admirar-se-iam de volume de tempo perdido. Quando você começa a se queixar de alguém ou de alguma situação, seja em que nível for, você paralisa. Você paralisa. Às vezes eu falo para a Regina, vamos tricotar. Né? Que não quer falar mal dos outros, né? Aí você quer tricotar. O tempo que você perde ali, falando, se queixando do outro, você deixou de produzir o bem para você e para o próximo. Então a queixa, ela estagna. Água estagnada dá o quê? Lodo. Chama impureza. Então, se você estiver com o teu cérebro ativo na prática do bem, você não terá tempo de reclamar de ninguém. O Chico uma vez perguntaram, Chico, você critica alguma religião, ou tem alguma religião que você não gosta? Ele falou assim, meu filho, eu fico tão preocupado de seguir a minha religião que eu não tenho tempo de ver a dos outros. Se eu estivesse tomando conta muito mais das minhas ações,
eu esqueceria aos atos que o outro comete, que eu não tenho domínio, não tenho gerência. Vai adiantar eu reclamar que o portão deveria ser aberto às 8 horas, foi aberto 8h01? 8h01? Porque a pessoa na hora de chegou, esqueci a chave no carro, voltou para trás. Aí nós criamos o hábito das queixas permanentes. E não existe queixa sadia, é igual inveja. Gente, não tem inveja branca, inveja é inveja. Tá bom? A gente querendo minimizar as nossas dificuldades, inventamos a inveja branca e o orgulho necessário. Se é defeito moral, se é defeito, não vai ter utilidade em momento algum. Então, Emmanuel fala para a gente, se a gente observasse o tempo que a gente perde se queixando. Lembra de antigamente, assim, quem tem cabelo branco aqui vai lembrar, tinha um personagem, ele voltinha, a mulher não tem cabelo branco, viu? A genética dela era maravilhosa, né? Está tudo na farmácia, a genética dela. A nossa não é assim, né, Valtinho? A gente vai levando, né? Mas tinha um personagem que era uma hiena que ficava, ó vida, ó céus. A gente ainda quer manter esse nível, sabe? De que, como é que está as coisas? Vai melhorar. Mas já falo, vai melhorar com um sofrimento tão grande, doido para perguntar por que não está melhor, aí pronto. Aí vem aquelas pessoas que chegam perto de você só reclama, não é? Aí quando você olha, fala assim, ah, meu Deus, veio, já me viu, não tem? Por quê? Porque são pessoas que não associam nada, entendeu, Joel? Não associam nada. Eu trago as pessoas comigo, para eu poder dar exemplo negativo, porque aqui não vai poder me bater, né? Eu vi no carro dela, na hora de ir embora, se eu falo lá fora, ela não deixa eu voltar. Eu vou para a casa do teto, lá em Bonito, aqui em Bonito. Então, não dá para a gente ter uma convivência com o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece de queixas permanentes. Não dá. Eu não falo assim para a gente. Olha só, a palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. Conheço pessoas que você vai almoçar, sei lá, arroz, feijão, às vezes batata frita, um ovinho frito, ou um bife, né? Se tivesse um peixe, né? A pessoa esquece o que tem, reclama do que não tem. Ao invés de agradecer o que tem, porque aquilo dali é bênção de Deus, e se você gostaria de ter outra coisa, só tem um jeito, trabalho e conquista. Porque reclamando não vai surgir. Porque a doutrina acredita no acaso. Existe o acaso? Não. A lei de Deus é uma lei constante, baseada na questão do mérito e do demérito. O mérito é qual? As minhas ações me levam a conquistas boas. As minhas ações me levam a conquistas mais. A decisão é unicamente nossa. Então, se eu perco tempo numa reclamação constante sobre vários aspectos, porque tem pessoas que não conseguem ver pontos produtivos e benéficos em nada. O que são essas pessoas? Doentes, que precisam de paciência, de carinho. Não é também, não, aqui não dá para você, só vem reclamar, mas é o que a pessoa tem para dar. Agora, aquele que estuda a doutrina dos espíritos não tem o direito de agir na mesma instância. Já pensou se nós, né, que temos a tarefa da divulgação da doutrina dentro das nossas poucas possibilidades, terminasse a palestra, o Valtinho falasse assim, e aí, Valtinho, como é que está? Tudo ruim, nada presta. Como assim? O que você falou lá na frente não foi isso. O que você estuda no Evangelho é a credibilidade permanente na misericórdia de Deus. A crença permanente na misericórdia de Deus. Aí Emmanuel fala para a gente, a queixa é um vício imperceptível
que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Porque quando você se habitua à queixa, que Emmanuel fala que é um vício, quando você se habitua, você perde o interesse de produzir. Você perde o interesse de produzir. Hoje em dia, a mulher tem mais tarefas fora de casa do que o homem. Por que eu falo isso? Porque a mulher tem as tarefas dela no mercado de trabalho e chega em casa tem as tarefas de casa. E muitos de nós, homens que não compreendemos essa realidade, achamos que ao término do dia de trabalho a gente pode ficar deitado no sofá com a perna esticada, esperando o bendito a água ou o cafezinho chegar até nós. Não é? Mas digamos que as nossas esposas chegassem em casa e falassem assim: hoje eu não quero fazer mais nada, me aborreci no trabalho porque o chefe é a chefe, porque é colega ou amigo, está impossível conviver com eles, hoje eu não faço mais nada. Aí ela vai escutar o que da gente? Não, meu amor, realmente descansa, deixa que eu vou lá para a cozinha preparar já. Tá bom, o que eu tenho a ver com isso que você se aborreceu no trabalho? Eu estou com fome aqui dentro de casa. Não é assim que muitas das vezes nós falamos? Então, por quê? Porque também nós nos habituamos a essa queixa, utilizando um momento que poderia ser de produtividade. Porque quando, analisa, vamos fazer um teste. Quando você vem alguém perto de você que tem um hábito da queixa, convida essa pessoa ao trabalho do bem. Convida. Olha, puxa, você chegou aqui, está pensando numa pessoa para me ajudar a fazer isso com a família que está precisando. Ah, não. Para mim não dá. Eu estou cheio de problema. Não, por isso eu estou te chamando, porque você está cheio de problema. Eles também estão cheios de problema. Então, olha só, vai um cheio de problema ajudar um cheio de problema. Aí um ajuda a outro, porque o trabalho no bem alivia as nossas preocupações. É fato isso, é fato. Você está com uma dificuldade, seja de ordem emocional, física, financeira ou espiritual, o trabalho no bem faz com que aquele sentimento de peso que a gente carrega pelas dificuldades da vida diminua. Aquele que só reclama, só se queixa, ele não consegue, ele vai dobrando o corpo ao peso das suas próprias reclamações, das suas próprias queixas. O nosso objetivo, enquanto estudantes da doutrina espírita, é sermos otimistas. E já viu alguém queixoso ser otimista? Quantas vezes a gente escuta assim: está ruim, mas vai piorar. Não é? Lei de Murphy, não tem nada que esteja ruim que não possa piorar. A doutrina não me ensina isso. Jesus fala textualmente para nós: a cada dia basta o seu mal. Tem uma cirurgia marcada para janeiro. Eu não sei se eu vou voltar aqui, irmãos, porque eu vou fazer uma cirurgia em janeiro. Que cirurgia é? De catarata, mas eu posso morrer. Sabe? Rose, você falou uma frase que a gente usa muito lá no CSX em relação ao tratamento. Né? O tratamento não é de cura. A espiritualidade ensinou para a gente assim: nós que estamos encarnados, nós acolhemos as pessoas. A espiritualidade trata, mas quem cura é Jesus. Por quê? Porque o mestre tem a visão expansiva das nossas necessidades e dificuldades. Então não vai adiantar eu ficar reclamando, queixando que eu estou com uma dor de estômago, mas eu não paro de comer comida muito temperada. Sabe? Que eu estou com dor de cabeça, mas eu esqueço de beber água, de me hidratar. É coisa simples. Beber água é coisa simples. Mas tem pessoas que esquecem, aí depois desidrata, fica com dor de cabeça. Aí fala assim: eu não posso fazer nada, eu estou com uma enxaqueca, porque não se hidratou, não é básico, não é coisa simples. Porque não tem como você querer ajudar alguém se você não se ajuda. E aquele que tem o hábito da queixa, ele perde o caminho da credibilidade, do otimismo. Emmanuel fala assim, deixa eu botar o olho aqui, senão
Eu operei catarata, mas não fui. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levado a efeito, beneficiaria grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Ou seja, vamos dizer que a casa tem um projeto que é muito comum, hoje não tanto, mas tem muitas casas que ainda mantêm, de costura para recém-nascido, né? Fazer roupinha para recém-nascido, que sempre tem muita necessidade disso, às vezes, ou tem muito filho, ou o pai e mãe estão desempregados, então tem que ter essa percepção de ter roupas para a criança. Aí chega a casa e fala assim, olha, nós vamos fazer aqui uma oficina de costura. E tem quem é aqui costureira? Aí levanta a mão. Amanhã não dá. Mas não, eu falei que amanhã eu vou marcar um dia para a gente poder se reunir. Sabe? Aí a pessoa, quando não tem um instinto colaborativo, que tem a reclamação como norma de conduta, ela já se pega bem da possibilidade da tarefa. Não espera ouvir sequer qual vai ser a tarefa, simplesmente já dá a negativa. Então é isso que Emmanuel está falando. Se nós nos reunimos realmente como família, que nós queremos ser, aqui no Maria de Nazaré, se nos reunimos como família, se eu não estou bem, alguém me estende a mão para me ajudar. Mas eu sei que eu tenho que buscar isso aqui. Por quê? Porque eu tenho um grupo de pessoas que acreditam no otimismo, não elegeram o pessimismo como norma de conduta. Eu fico triste quando eu escuto um espírita falar que a coisa está ruim, mas vai piorar, porque o governo tal e o governo tal não presta. Não é isso que a gente aprende na doutrina. Lá na nossa casa, nós instituímos, antes de começar os cursos que a casa oferece, a leitura de um livrinho fininho assim, Conduta Espírita, ditado por André Luiz, psicografado por Valdo Vieira. Vale a pena a gente pegar esse livro, levar para casa e todo dia de manhã, antes de sair para nossas tarefas, abrir uma página. Porque a conduta espírita nos propõe uma coerência nas nossas ações. Aonde você ouviu dizer que Jesus ficou reclamando de uma coisa e deixou de pregar a boa nova? Em que momento Jesus falou assim, hoje eu não estou muito legal não, sabe, Eduardo? Eu vou ficar em casa. Mas, Senhor, tem muita gente para te ajudar. Hoje não rola. Já pensou que Jesus faz isso para a gente? Então, a tarefa, ela precisa ser realizada e vai contar com quem? Com quem a casa vai contar para realizar as tarefas que são propostas? Com quem está lá na rua, que não conhece a nossa atividade, ou com a gente que está aqui? E as nossas possibilidades não se resumem. Tem alguém que visita a casa primeira vez? Não, que bom. As nossas atividades não se resumem a quem está aqui há 10, 15, 20 anos. Se você chegou na casa ontem, tu já tem compromisso de realização na casa. André Luiz, no livro Coragem, tem uma frase muito pequenininha que ele fala, e ela é complicada para mim, eu vou dividir com vocês, que eu não sou egoísta. André Luiz fala que se você tem 5 minutos do Evangelho, já tem material suficiente para mudar a sua conduta. 5 minutos. Imagina Evaldo que tem quase 50 anos. Então, eu não tenho direito de ficar me queixando por tudo e com tudo. Não tenho direito. Eu tenho muita dificuldade também no trânsito, Joel. Tem muito trânsito. Mas lá no Rio de Janeiro o trânsito é uma maravilha, né? Você anda 1 quilômetro em 4 dias. É uma coisa legal. Mas aonde que eu tenho que aprender? Dentro da minha casa, que não tem trânsito, que tenho só eu e minha esposa, ou naqueles lugares que eu tenho dificuldade. Ou eu vou ficar reclamando, me queixando do trânsito, metendo a mão na buzina. Lá na casa a gente tem um trabalho com o doutor Elma, sabe, Valdir? O doutor uma vez falou que a parte do carro que eu mais gosto é a buzina. Não falou ainda? Não lembra disso? Assim, tinha umas 50, 70 pessoas assim lá, não foi que ele falou em boca miúda não, botou logo minha cara para jogo logo. Por quê? Porque a gente está muito habituado à reclamação, está muito habituado à queixa.
E quando eu me pego na queixa, eu não consigo produzir. Não é produzir para o outro, gente, é produzir para mim mesmo. É produzir para mim mesmo. Se quiserem vir após mim, nega a si mesmo, foi o que Jesus falou para todos nós. E me negar a mim mesmo é eu começar a mudar a minha conduta. Não é querer mudar a conduta de ninguém. Eu amo a minha esposa, mas eu não mudo uma vírgula da atitude dela, não mudo. Ela é uma individualidade. E quando eu não compreendo que a oportunidade que a espiritualidade me dá, trazendo uma página como essa de Emmanuel, eu tenho que começar a analisar o que eu estou fazendo na minha jornada nessa existência. Chico chegou perto de Emmanuel e falou assim: Emmanuel, como é que o senhor consegue pegar uma frase do Evangelho e fazer 2, 3, 4 páginas? Sabe o que Emmanuel respondeu para ele? Aproveitei meu tempo. E eu quero aproveitar meu tempo fazendo queixa, reclamação. Ah, porque fulano não me entende, ah, porque ciclano não me ajuda. Não, a tarefa é minha. A tarefa é minha. Quando eu cheguei aqui, Valtinho, posso contar um segredo? Quando eu cheguei aqui, ali na porta, tinha 2 padres jesuítas ali na porta. A Companhia de Maria. Qualquer coincidência, era reverência, né? 2 espíritos ali na porta. O que eles falaram para mim? Venha na paz do Senhor. O que eles estão propondo? Que o meu pensamento, quando eu entro aqui, tem que estar voltado para o bem. Não é para lamúria, não é para queixa, não é para lamentação. Deixa essa parte para aqueles espíritos que não compreendem ainda a aplicação do Evangelho na nossa vida. Nós já temos esse entendimento que o Evangelho é o pão da alma, como Jesus fala. E aquele que dele comer não terá fome jamais. Mas Jesus não fala que a reclamação, a queixa é produtiva, porque não é. Ainda está acabando o tempo. Acabou. Já acabou. Demais, né? Na verdade, já acabou. O pessoal bota o relógio dentro, porque eu falei, gente, não dizer que não viu. Né? Essa é a perseguição. No final, aqui, Emmanuel fala assim para a gente: a queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Eu costumo dizer o seguinte: se queixar resolvesse, lá em Jerusalém, em Israel, tem o muro das lamentações. Seria o povo mais feliz do mundo, né? Que eles faziam assim, eles fazem assim lá. Bota papelzinho lá no buraquinho com as orações e fica lá assim, rezando. Então, se a lamúria, a lamentação resolvesse, eles não teriam problema. Não é o que a gente vê, né? Aí Emmanuel fala: lembra-te de que se deres a língua para a queixa, conduzir-te-á à ociosidade, porque você não vai fazer mais nada, só vai reclamar. E se lhes deres ouvidos a quem gosta de fazer queixa o tempo todo, te conduzirá à perturbação. Porque quando você não consegue devolver para a pessoa que está fazendo queixas intermináveis nenhum apontamento do Evangelho de Jesus, você se perturba. Porque, preste atenção, quando você está perto de alguém que só reclama, quando a pessoa vai embora, você fala assim: é mesmo, está tudo muito ruim. Você começa a entrar naquela sintonia também. E a proposta do Evangelho é você se equilibrar na prática do bem, para você ajudar aquele que está desequilibrado na prática do bem. E a queixa não vai ser um bom companheiro para essa atividade. Por quê? Porque na queixa eu diminuo o meu padrão vibratório. Tem um ditado popular que fala assim: diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Dr. Bezerra transformou esse... Eu vou falar, vocês depois que se virem com a formação. Dr. Bezerra ensina assim para a gente: diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Imagina a companhia daquele que só se queixa. Serão os benfeitores ou serão os irmãos necessitados que desejam ainda a confusão ser instalada em nossas vidas, em nossa jornada? Se eu me queixo do meu marido antes dele chegar em casa,
quando ele chegar, eu não vou ter palavra de amor, nem de carinho e nem de respeito para ele. Se eu venho na rua já me queixando da minha esposa, quando eu chego em casa, qualquer coisa é motivo para uma discussão. Aí depois eu venho para a casa espírita para dar paz. Sabe? A cabeça está um vulcão. Se não lavar a louça, está em paz, meu irmão. Vem outro. Está enganando a quem? A espiritualidade? Não. Está enganando a nós mesmos. E iremos carregar o peso desse engano, porque não estaremos felizes. E a proposta do Evangelho, Jesus nos fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não prometeu carregar ninguém no colo, não. Não prometeu. Eu gosto de falar, eu peço a Deus que eu nunca encontre aquele poeta que fez aquele poema Pegadas na Areia. Eu peço a Deus que eu não encontre ele, porque aquilo não existe. Não existe a possibilidade de Jesus carregar ninguém no colo, porque não é essa a proposta dele. Ele diz que nos aliviará. Aprendei comigo que sou manso e pacífico, que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ele não fala que vai carregar a gente no colo, ele diz que vai aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que nós mesmos caminhemos. Então, a queixa tem hora que a gente até escorrega um pouquinho e faz, mas não pode ser uma tônica na nossa vida. Diz Paulo aos Coríntios: em tudo dai graça, porque o Senhor é bom. Graças a Deus.